Bom, gente, em relação aos materiais inorgânicos, essa revisão aqui da matéria mas é para auxiliar vocês e relembrar alguns tópicos que vocês têm que estudar, né? Então, o que são esses materiais inorgânicos? Nós vamos abordar principalmente alguns aspectos importantes quanto às questões relacionadas aos defeitos, à difusão, que isso tem implicações, por exemplo, nos eletrólitos sólidos, defeitos e algumas propriedades. E depois nós vamos passar para os não estequiométricos, ou seja, sólidos que não seguem a estequiometria esperada. E isso também tem algumas implicações que estão relacionadas aos defeitos e, consequentemente, à difusão. E, por fim, a estrutura de algumas dessas estruturas. Depois nós vamos abordar rapidamente a ideia da nanoestrutura, tá? Então nós vamos passar por isso rapidamente para seguirmos a isso. Nós vamos relembrar alguns aspectos, né? Lá no capítulo 3 ainda do Atticus, nós vamos falar que existem estruturas de um sólido, né? Um sólido cristalino, ele tem estruturas muito bem definidas e a menor estrutura de repetição dentro de uma estrutura, de um sólido, é chamada de uma célula unitária. Tá? Aqui estão alguns tipos mais comuns do sistema. Então, o cúbico é aquele onde que o A, o B e o C são iguais, A e A, e tudo de 90 graus. Você pode ter tetragonal, quando você tem o C, que é diferente dos A's, ou ortorrômbico, quando A, B e C são totalmente diferentes. Você ainda pode ter do tipo hexagonal, ou situações em que o A e o B e o C são diferentes, e você tem um dos ângulos aqui diferentes de 90 graus. Quando você começa a ter o alfa, o beta e o gama aqui diferentes, e o B, e o A e o C também diferentes, você começa a ter uma estrutura como triclínica, ou ainda quando o A são todos iguais, mas os ângulos diferentes de 90 graus, mas todos iguais também, você tem o trigonal e por fim o hexagonal. São estruturas diferentes, é preciso vocês pegarem no livro, analisarem e olharem com calma, né, para entender cada coisa. Tá? Uma estrutura cúbica, geralmente nós colocamos neste formato, né? Lembrando aqui que como é que a gente chega, né? Aqui nós temos um cubo perfeito, mas nós podemos estruturas, por exemplo, quando você tem um cubo de corpo centrado, esse átomo aqui, ele se liga a todos os outros, né, igualmente. Ou você pode ter cúbico de face centrada. Então, na face de cada cubo, você tem um. O de trás aqui, você tem esse átomo. O da frente, você tem esse. O do lado, você tem esse aqui. E assim por diante. Tá? Mas como é que seria, então, a posição desses átomos? Né? Então, quando você começa a colocá-los, aqui nós estamos colocando, e você vê que uns estão um pouco mais, né? Esses aqui estão na mesma lugar, esses aqui estão lá para baixo, olha, como se estivesse entrando, e outros em cima. Então, você vai empacotando esses átomos. Né? Então, se a gente pensa em átomos como átomos neutros, você teria o que a gente chama de empacotamento denso. Tá? Então você imagina que você tem uma superfície, você coloca seus átomos aqui, que são esses, depois você começa a colocar os outros em cima. Observa que o próximo átomo que virá aqui, olha, aqui, né? Ele virá
nesta parte aqui. Então você tem essa estrutura, né? E o próximo aqui, olha, você tem esses que vão cair, né, nessas regiões típicas, né? Imagina você tem esferas que eles queriam aqui, ó, outros aqui, e assim por diante, então você teria o preenchimento. E a terceira camada, você tem duas possibilidades. Desse jeito que está mostrando aqui a figura, cada esfera dessa está caindo exatamente correspondente ao átomo lá de baixo. Vou desenhar para vocês aqui, né, e vocês verão. Por exemplo, nessa camada A aqui, você teria o próximo átomo vindo aqui, ó. Né? Ó, que é exatamente esse aqui de baixo, tá vendo? Então, por isso que a gente chama que é uma camada do tipo A, B, A, né? E assim por diante. O próximo que viria aqui, ó, seria esse também, ó, né? Ó, que é de baixo, lá de baixo. Então, por isso que a gente fala que é uma camada do tipo ABA, né? Também pode ter uma situação do tipo ABC. Então, observa que o próximo átomo que viria aqui, ó, ele não vai estar exatamente em cima de um outro átomo lá da camada A, mas ele está ainda diferente. Então, você tem uma camada A, uma camada B, que está, né, nesses que a gente chama aqui de 3 pontos, né? Aqui nesse vácuo, aqui nesse espaço vazio, que é aqui que ele anda ocupando, e o próximo vai vir aqui, ó, né? E o C, ele vai ocupar espaços, mas que não corresponde àquele átomo lá de cima, lá de baixo. Ó, o próximo que virá aqui, ó, não corresponde a essa camada A. Então, por isso que a gente tem o A, o B e o C. Só na terceira, quando nós vamos colocar átomos aqui, ó, na quarta camada, que nós vamos ter que necessariamente estar em cima do átomo lá da primeira camada. Né? Aquele aqui, ó. Né? Quando a gente vier com o outro aqui por cima, vai ser exatamente em cima desse. Isso fica mais fácil de ver aqui. Neste caso aqui nós temos, né, então, do jeito que eu falei, do tipo A, B, A. Esse átomo está em cima desse, esse em cima desse, esse em cima desse. Quando a gente começa a desenhar, você vai cair nesse sistema aqui. Né? Exatamente. Tá? Você tem um átomo, você tem os vermelhinhos aqui, né, que é como se fossem esses três aqui. Né? Esses três átomos são esses três. E você tem esse átomo, que é esse. Você tem esse de baixo, que é o lá do meio lá. Esses 6 aqui são esses 6 aqui em volta. Ok? Ou você tem do tipo ABC. Então, observa que você tem aqui esses átomos aqui. Você tem um átomo lá de baixo. Você tem esse outro aqui, que não corresponde com o lá de baixo. E esse aqui corresponde só com um. Então, você tem do tipo A, B, C, só o próximo que volta a ser esse azul, que é o A, novamente. Né? Você consegue visualizar por aqui. Né? Eu peço a vocês que tirem um tempo para visualizar. Olha, pega o vermelho. Você tem esses 6 aqui, né? Que corresponde a esses 3 aqui, ó. 6. Depois os próximos 6 estão aqui, ó, que eles estão aqui embaixo. E depois tem um verde lá embaixo e um verde aqui em cima. Então aqui e aqui. Isso nos mostra que quando ele está empacotando, nós vamos ver ele empacotando de um jeito.
Mas na hora da gente olhar a estrutura cúbica dele de repetição, nós vamos ver esse cubo aqui, né? Que no caso nada mais é do que um cubo de face centrada. Olha lá. Neste caso aqui, ele é um daqueles últimos lá, definidos. Tá bom? Aqui nós temos estruturas, apenas para mostrar para vocês, né? Que nós temos estruturas mostrando que cada vermelho você tem verdes em volta, cada verde você tem vermelhos em volta. Então isso impõe que nós temos uma estrutura, né, tipo NaCl. Tá? Isso é só uma forma da gente construir, né, o sólido. Se você tem íons, tipo o carbeto de cálcio, o cálcio está aqui e o carbeto, que é C2,2-, ele corresponde a um sítio que está sendo colocado. Tá bom? Bom, essas estruturas são todas idealizadas, perfeitas. Por quê? Porque nós não temos como garantir que essas estruturas vão ser perfeitas. Por que isso? Por uma questão da natureza. A natureza ela trabalha de duas formas. Ela vai querer, de um lado, que a gente chama de entalpia, que é a energia. Então, se a gente dependesse só das energias ali, qualquer defeito, a energia vai ficar maior, mais positiva. Para ficar o mais estável possível, você não pode faltar nenhuma carga negativa, nenhuma carga positiva. De forma que você maximize ali as interações negativo-positivo, são estabilizadoras, e diminua as repulsões negativo ou positivo. Por isso que a curva de entalpia ela é sempre assim. Se você tiver qualquer defeito na estrutura, você está tornando o sistema menos estável. Tá? Mas existe uma outra parte da natureza que é a entropia. Ela é zero quando você está a 0 Kelvin, menos 273 Kelvin. Mas na nossa temperatura, a estabilização térmica é tão grande que você vai permitir oscilações. E isso gera entropia. Para quem não consegue entender a entropia, uma boa forma de você ver a força disso, e eu costumo brincar isso, né, sempre em sala de aula, é se você pegasse um sistema, colocasse dentro de um balde, e você colocasse aqui bolinhas vermelhas na primeira camada, e depois você pegasse bolinhas azuis na segunda camada, né? Então, se você pega aqui bolinhas azuis na segunda camada, você vai ver aqui, olha, você tem bolinhas vermelhas e você tem bolinhas azuis, né? Então, isso é o que a gente teria uma entropia igual a zero. Agora, se você tiver bolinhas se você tampa esse balde aqui e sacode esse balde, o que você vai ter? Obviamente que você vai misturar essas bolinhas. Você vai ter bolinhas vermelhas em cima e bolinhas vermelhas embaixo. Então, o que vai acontecer? Você imagina que você agora continue, né, agitando esse balde até que você consiga retornar a esse sistema aqui de ter só bolinhas vermelhas embaixo e bolinhas azuis em cima. Isso é possível? É, né? Em teoria, porque você vai ter que fazer isso aí milhões de vezes. Então, o que isso que aconteceu? Aconteceu que neste processo você teve um aumento da entropia, né? O seu S inicial aqui agora, que era igual a zero, agora você tem um S que é muito maior do que S0. Ou seja, essa entropia aumentou. E você retornar, esse é um processo natural do sistema, aumentar o grau de desordem.
Então, quando nós olhamos aqui para essa curva, nós vamos ver que você tem a entropia, né? E a entropia é dada por Kelvin. Então, é melhor a gente pegar esse valor aqui, a temperatura vezes a entropia. E nós vimos que quanto maior é o aumento dos defeitos, maior vai ser, então, a entropia. Então, como é que a gente resolve isso? Então, para a gente analisar um sistema, a gente nunca usa só entalpia. A gente usa essa grandeza, que é a energia livre de Gibbs, que é a entalpia menos a entropia, multiplicado pela temperatura. Então, a entropia, né, que é a entropia, ela é dada em kJ por mol por Kelvin. Então, para a gente converter isso aqui em kJ por mol, você tem que multiplicar pela temperatura. Tá certo? Então, neste processo, quando a gente aumenta, né, a gente vai colocar então que G, que é essa grandeza, chama energia livre de Gibbs, ela é a entalpia menos TS. Vocês vão ver isso na fisicoquímica, né, com todo o rigor que esta área da termodinâmica exige. Okay? Para nós aqui, é suficiente entender que quando você inclui então o H menos TS, você vai ver que a energia livre de Gibbs vai ter um mínimo que é diferente do defeito igual a zero. Vai ser quando você tiver uma certa concentração de defeitos. Tá? E, obviamente, quanto maior é a temperatura, maior é o número de possibilidades que você tem acessíveis naquela temperatura. Com isso, você aumenta a entropia. E aí a natureza gosta, porque aumentou o grau de desordem. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o TS e, consequentemente, essa curva vermelha passa a ser essa de baixo. Você tem esse aumentozinho aqui de entropia, de defeitos, por causa do aumento da entropia. Quanto maior é o grau de defeitos, maior é o grau de entropia, porque você causou uma desordem no sistema. Tá? Então, dessa é a luta, muitas vezes. Por que para você obter um cristal perfeito, muitas vezes você abaixa a temperatura, para você diminuir a entropia. Tá? Agora, aquela estrutura perfeita, não, isso não é possível de obter. Né? Porque você tem sempre essa questão da entropia fazendo este trabalho. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, olha, nós vemos claramente o que? Dois tipos de defeitos que nós vamos tratar muito aqui hoje. Né? É a vacância e a intersticial. A vacância mostra aqui claramente, né? Faltou um átomo aqui. Qual que é ele? Faltou um igual a esse. Não, por exemplo, no caso do NaCl, faltou um N a mais aqui. Mas se você tirar um N a mais, a somatória de cargas na estrutura vai ficar com uma carga negativa. Então, saiu também uma carga negativa. Não serve menos. Ok? No caso do NaCl, toda a estrutura ela é neutra. Porque cargas eletrostáticas são muito fortes. Então, não teria jeito de não ser neutra. No caso aqui desse tipo de defeito, é o que a gente chama de intersticial. O que aconteceu? Saiu um N a mais daqui e veio parar aqui no meio da estrutura. Você imagina que criou o quê? Uma tensão aqui, porque aqui você tem positivo com positivo, positivo com positivo. Então, tem uma tensão aqui. Então, do ponto de vista termodinâmico, de entalpia, é claro que essa situação aqui é uma situação não favorável. Mas, do ponto de vista de entropia, pode se tornar favorável porque você aumentou o grau de desordem do sistema. Tá bom? Outros tipos de defeitos, né? Aqui é uma liga cobre, ouro, e que, como é tudo neutro, você tem
essas trocas pontuais, né? Você tinha que ter cobre rodeado por ouro, ouro rodeado por cobre, mas depois você pode ter uma troca, como essa aqui. Aqui deveria ser ouro e aqui cobre, para depois começar ouro de novo. Você tem uma troca. Então isso é um tipo de defeito que pode acontecer. Outro tipo de defeito que pode acontecer é esse caso aqui. É quando você tem a substituição de um dos íons, nesse caso zircônio, por um íon cálcio. Então, nessa hora você cria um defeito no sistema. Tá? E você pode, então, criar uma vacância. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, você tem os íons, né? Zircônio e na rede de ZrO2, e você tem então uma vacância aqui, dada aqui por essa esfera neutra. Então tem uma vacância e além disso você tem uma substituição por um íon do tipo cálcio 2+. Observe que nesse caso, o zircônio aqui, olha, ele é o quê? Né? Vamos só raciocinar um pouco mais. Ele é 4+. E nós estamos trocando por um cálcio, e o cálcio aqui é 2+. Então, se você perdeu um zircônio, né, o que acontece? Você gera uma vacância e você ainda coloca um cálcio. De tal forma, então você tirou um zircônio e um oxigênio e substituiu ele por um cálcio 2+. Tá bom? Essa aqui é a ideia. E no último, nesse caso aqui, existem casos, né, quando você consegue tirar no caso aqui o Cl, mas se eu tirasse o Cl-, aí ficaria com a estrutura com uma carga positiva. Então ele deixa o elétron preso aqui. Observa que como você tem cargas positivas aqui, é como se esse elétron estivesse preso nessa cavidade. Tá? Essa é típico de uma situação como se você tivesse um elétron preso numa caixa. E aí você pode usar todo aquele exemplo que sempre é dado na física quântica ou na química quântica, né, de uma partícula numa caixa, para estudar isso. E o que a gente observa no sal de cozinha quando tem esse tipo, quando você gera esse tipo de vacância, em que você tem um elétron aprisionado ali, né, que são pontos, né, óticos que eles chamam, e que você consegue fazer espectroscopia, ver os estados eletrônicos, tudo isso. Né? Inclusive são pontos coloridos nesses materiais. Tá bom? Bom, dando continuidade, nós vamos ver aqui uma estrutura que é outro tipo de defeito. É quando você tem cisalhamento, quando é um defeito que acontece ao longo de uma linha. Então imagina uma estrutura como essa, onde esses pontos pretos são metais, oxigênios. Né? Então você tem uma estrutura e de repente o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui uma perda, né, dessa coluna de átomos aqui. Tá? E então o que a gente tem? A gente começa a ter um certo defeito aqui. Né? Se isso aqui agora para consertar, você pode abaixá-lo. Né? Então você tem, veja, é o que ficou na letra C. Você tem os pontos pretos aqui, olha aqui. Antigamente aqui tudo era certinho. Aqui agora certinho, só que isso aqui vai descer. Né? Então essa parte aqui desce, essa sobe, né? E de tal forma que agora, olha, você tem metal, metal, metal e ele quebra aqui, metal, metal e continua. Então observa que aqui então você teve
um defeito que não segue aquela estrutura cúbica bonitinha desde lá do início. Então isso aqui você criou um defeito ao longo desse caminho. E isso aqui então faz com que essa região que seja mais fraca, ou seja, acaba virando uma superfície de clivagem preferencial. O que é clivagem? De cisalhar, de quebrar ali a estrutura neste ponto. Ok? Existem vários defeitos, né? Então, efeitos pontuais, de substituição, defeitos lineares ou de planos, de cisalhamento, e até outros mais complexos. Aqui é um desenho mostrando mais uma micrografia eletrônica, né? Então, tipo um microscópio, você vê que existe um defeito acontecendo aqui. Okay? E você vê esse defeito explicado aqui. Assim, a gente acha na literatura muitos trabalhos publicados com fotografias como essa, mostrando o que aconteceu na superfície. Gente, então se nós temos vacâncias, nós temos então, na verdade, soluções sólidas. O que é uma solução sólida? Quando você pode misturar qualquer quantidade de certas substâncias, mas que você mantém sempre a mesma estrutura. Tá? Então, um exemplo que ser dado aqui, que nós temos vários exemplos nesta tabela, de compostos não estequiométricos. O que significa isso? Com toda vez que vocês estudaram, fizeram cálculos, né, reações químicas e colocaram lá, por exemplo, o FeO, né, sólido, na verdade, esse FeO sólido aqui, quando você fazia a sua estequiometria lá, mas você no sólido, ele não está assim. Né? Ele vai estar alguma coisa como descrito aqui. Algum valor, né, entre 0,89 e 0,96. Você não vai conseguir ter todos os átomos de ferro mais 2 bonitinho na proporção de 1 para 1 com o oxigênio. Tá bom? E isso é o que a gente chama de compostos não estequiométricos. Isso vem, em parte, por causa daquele problema da entropia, e o outro parte também da dificuldade que você tem, por exemplo, no caso do FeO, de você manter todos os átomos de ferro mais 2, né, com o nível de oxidação mais 2. Tá certo? Então, para a gente ver isso, o que a gente fez? Nós podemos mostrar aqui um exercício que eu vou deixar. Nós fizemos isso em sala de aula, tá? Mas só para relembrar, o que acontece? Eu tenho uma estrutura como essa, de TiO, né? E eu sei que essa distância aqui é quanto? 418. Não, 418. Tá certo? E essa aqui, 418. Você sabe exatamente o quê? Que o volume disso aqui. Então, se você tem um volume, e você tem um número de átomos que você tem aqui. Então, se você tem um número de átomos, você tem o quê? A massa. Bom, se você tem um volume e a massa, é só você converter as unidades, você vai ter o quê? A densidade. Essa densidade você vai comparar, né? Comparar com o valor experimental, 4,92 gramas por centímetro cúbico. E aí você vai concluir que tipo de vacância que tem aqui. Se a densidade der 4,92, significa que o defeito deve ser intersticial. Porque defeito vai ter. Ou, se a densidade for menor, significa que você tem menos massa para o mesmo volume. Então, é sinal que você tem vacância. Certo? Uma questão que vale a pena a gente discutir é quantos átomos de TiO nós temos aqui dentro. Então, para discutirmos isso, nós primeiro vamos pegar então, os átomos de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio nós temos? Então, para discutir aqui, nós vamos pegar, olha, pega primeiro esse plano, depois esse, depois esse. Se nós pegarmos este plano aqui, olha,
esse oxigênio aqui, olha, tem quanto? Tem 1/8 dentro deste cubo. Você ainda tem um para cima, outro para o lado, outro para o lado, outros tantos lados. Então isso aqui é 1/8 que entra dentro desse cubo. Aqui é 1/8, aqui é 1/8, aqui é 1/8. E aqui? Né? E aqui é meio. Ok? Então, nós vamos ter 4 átomos vezes 1/8 mais meio. Que vai dar... esse é na primeira camada. E na segunda camada? Na segunda camada, observa que ele tem 1/4. Né? Aqui ele tem 1/4. Então, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, você tem 4 vezes 1/4. E mais, embaixo, a mesma coisa. 4 vezes 1/8 mais meio. Então, ao todo, nós vamos ter... Aqui deu 1, aqui deu 1 e aqui deu 1. Tem algum central? Não. Então, aqui nós temos 3, certo? E de titânio, tem que dar 3. Vamos ver se nós essa cálculo é certo. Titânio aqui no primeiro, olha, tem 1, 2, 3, 4. Né? E cada um é meio. Então, é 4 vezes meio. Mais. Embaixo, você tem aqui, olha, que é 1/4. Não, 4 vezes meio, não, 4 vezes 1/4. Né? Aqui, você também tem 1/4. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 1/4 mais 1. Tá certo? Você tem esse átomo central aqui. E por fim, embaixo, você tem 1, 2, 3, 4. Então, você tem, observa, 4 vezes 1/4. Então, nós temos aqui, quanto? 1 com mais 2 com mais 1. Você tem 4. Nós erramos aqui do oxigênio. Onde que nós erramos do oxigênio, hein? Nós não estamos enxergando. Nós temos esses 4. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Mais meio. Então, 4 vezes 1/8 mais 1 é meio. Aqui nós só temos... aqui, ó, nós erramos, né? Ele aqui é meio, ó. Ele aqui contribui com meio. Então, aqui é 4 vezes 2, aqui, ó, que dá 2, que dá 4. Ok? Então, na hora de você fazer essa conta dessa massa, você vai ter que fazer como TiO 4 vezes. Então, você tem 4 TiO para o volume de 418 ao cubo. Ok? Lembre-se que isso aqui tem picômetro, isso aqui você tem que converter. Né? Você pega a massa molar e divide pelo número de Avogadro e tudo, você vai achar tudo isso depois em gramas. Tá bom? Então, só dando a dica aí de como fazer esse exercício. Uma das coisas importantes para nós é a difusão de átomos e íons, né, na superfície. Você tem lá a sua estrutura e como existem defeitos, a nossa pergunta é, será que esse defeito você pode ser gerado assim, ó, esse átomo vem para cá, depois ele vem para um interstício, depois ele vem para outro interstício, para outro e até chegar aqui. Quer dizer, você teria talvez até, por exemplo, O2 que chega na superfície e começa a fazer um caminho, né, dentro da superfície.
Ora, isso tem implicações enormes. Por exemplo, corrosão, né? Mas também você pode usar isso como forma de peneira molecular, ou você ainda pode usar isso como eletrodo, porque aí você vai precisar, né? Ou detector de gases. Né? Enfim, tem um monte de aplicações que nós podemos imaginar que tem a ver com essa capacidade. Inclusive, o crescimento ósseo, né, do nosso osso está relacionado com essa porosidade e a capacidade dele conduzir íons dentro da estrutura, né, por exemplo, do osso. Porque o osso é uma estrutura viva, né? Ela tem parte orgânica ali dentro, viva, tá certo? Então, neste caso, nós vemos aqui, olha, os diferentes tipos, né, de processos que podem acontecer de fusão. Então, nós temos aqui este processo, nós podemos ter um tipo troca, um tipo intersticialidade, quando ele vai trocando, né, acontece essa passagem, e esse vem para cá, surge uma vacância aqui, né, tem uma vacância aqui, ele passa para cá e a vacância vem para cá, então você está deslocando a vacância, né, o interstício, tá certo? E aí o que a gente olha? A gente olha que quando você pega aqui o coeficiente de fusão está relacionado que quanto maior o número, mais se difunde, mais rapidamente se difunde na estrutura. Então, se você pegar um sódio dentro, né, Na+, dentro dessa estrutura de beta-alumínio, você vê que ele é muito maior do que aqui embaixo, né, o cálcio, no óxido de cálcio. Agora, vamos pegar esse dado aqui. Isso aqui é 1/T. Então, aqui é maior temperatura, aqui menor temperatura. Então, é claro que toda vez que você aumenta a temperatura, o material, o alumínio, vai ter energia suficiente para romper e sair fazendo esse tipo de mecanismos aqui, né, e vencer essa barreira para ele passar por aqui e conseguir chegar do outro lado. E isso sempre aumenta, né, de diferentes ângulos, mas sempre aumenta. Agora, observa que os que têm menor difusão são tipo Al2O3. Mesmo o alumínio dentro do Al2O3 é difícil de fundir. Porque você imagina pegar um Al3+, 3+, e passar por meio de 2 alumínios, né? A energia envolvida vai ser muito grande. Mas quando você começa a ir para metais de transição, observa que se torna mais fácil, né? A difusão começa a aumentar. No caso do beta-alumínio, é o sódio que está entrando aqui dentro. O que está acontecendo na verdade? Bom, primeiro que o beta-alumínio é mais poroso, então ele já tem cavidades que te permitem passar, né? E você pode gerar ali defeitos para que o Na+ substitua o alumínio e faça essa intercalação. Tá bom? Então são os diferentes mecanismos e como que isso altera os processos. Só para vocês terem uma ideia, esse processo aqui, ó, por exemplo, de fusão do íon dentro de um óxido de cobalto é importantíssimo, porque é a bateria dos nossos celulares. Né? É um eletrodo, onde que o catodo é um óxido, geralmente, de cobalto, né? E o lítio mais tem que penetrar dentro da estrutura, porque é um eletrólito. Né? Então é disso que nós vamos falar agora, né? Os eletrólitos. Aí os eletrólitos, observa que nós temos aqui, para ser um eletrólito, né? Então você tem que permitir, em solução aquosa, o NaCl, uma solução de NaCl, ele é um eletrólito porque o Na+, e L-, eles se difundem ali dentro da solução e conduz cargas. Mas como é que sólido pode fazer isso? Pode, né? Ele permite a migração de íons, geralmente cátions, por quê? Porque os cátions são menores do que os ânions. Você ainda tem condutores iônicos do tipo aniônicos, que aí quem conduz é o
são ânions, mas geralmente isso está restrito ao F- e o O2- são os ânions menorzinhos que nós temos. Então, só para você ter uma ideia, com o ânion, você vai encontrar tipo materiais tipo AGI, onde que aí você permite a condução do seu material para um processo de vacância. Tá? E é claro que para você ter uma boa condutividade, você precisa de aumentar a temperatura. Tá? Que tipo de aplicações que teria um eletrólito desse? É algo para a gente pensar. Só para vocês terem uma ideia, em líquido, né, você vai ter 1 mol por litro de uma solução aquosa de NaCl, a condutividade é 10 a 2. Enquanto que se você pega eletrólitos normais aí de 10 a menos 1, 10 a 3, e para materiais, essa condutividade sólidos eletrólitos, olha lá, 10 a menos 1, 10 a 3 a 600 graus Celsius. 600 na temperatura ambiente, então é muito difícil. Se você vai para metais, que são condutores, é 10 a 6. Então, só para a gente ter uma noção aqui da ordem de grandeza. Mecanismos de condução. Então, como é que é feita essa condução? Olha, propagação de defeitos, geralmente. Tá? Então, você vai ter defeitos, e esses defeitos vão para um lado, enquanto que os íons vão para o outro. Eles vão trocando aqui. Você vê que aqui está faltando, né, Na+, então ele pode sair daqui, vir para cá, vir para cá, vir para cá, sem muita dificuldade. Tá? Pode acontecer de você ter planos preferenciais. É o caso de uma estrutura como essa. Né? É um fosfato. Então você tem aqui o tetraedro do fosfato, PO4. Aqui você tem o do metal, zircônio, O6. E vai formando essas cavidades internas que aí sim o Na+ penetra aqui facilmente e ele vai se deslocando em função da diferença de potencial. Tá? Então, esses materiais assim são muito bons por causa disso. Então, observe que já começa, nós temos o seguinte interesse. Queremos defeitos, queremos cavidades na estrutura e que essas cavidades tenham um tamanho adequado para que o íon de nosso interesse passe. Então, você já começa a fazer uma engenharia, né? Você já começa a engenheirar materiais, você já começa a desenhar materiais com as propriedades desejadas. Então, os tipos de eletrólitos nós temos os catiônicos, os aniônicos, como eu comentei ali do PF, PbF2, CrO2, tá? E os mistos, que quando você tem condutividade tanto elétrica quanto também por íons. Tá? Um exemplo disso, vou apenas mostrar alguns exemplos. Né? Então, aqui você tem uma estrutura. Observa, você tem o azul é carbono, aqui é nitrito, então lembra do grafeno, mas por causa do nitrito você gera uma carga negativa. Né? E lembra do grafeno, eles são planos, né? Que se deslizam por só interações de Van der Waals um com o outro. Então você tem um lítio mais que vai intercalar essas duas estruturas e isso então te permite que ele se conduza o lítio aqui de uma forma muito rápida. Né? E só para instigar um pouco aí a curiosidade, a possibilidade que isso tem, observa, se você tem aqui um material que é poroso ao oxigênio, e se de um lado você tem uma certa condição, por exemplo, o ar atmosférico tem uma certa pressão padrão de oxigênio constante, e se aqui você altera a concentração de oxigênio, então você gera uma diferença de oxigenação aqui e aqui. E isso é suficiente para gerar uma diferença de potencial. Se você gera uma diferença de potencial, se você botar isso num padrão, né, for alterando aqui, for vendo como é que isso altera, depois, em cima disso, você pode fazer um sensor de presença de oxigênio. Quando tiver uma certa pressão de oxigênio igual a esse, não vai ter diferença de potencial, vai ser zero. Se for menor, você começa a ver uma diferença de potencial. Se for maior, ela inverte o sinal. Tá? Então é só isso para
investigar aí como é que se desenvolve materiais novos e assim por diante. Bom, quais os tipos de óxidos metálicos nós temos? Então nós temos aí óxidos como esse, geralmente são não estequiométricos. E observe que todos esses aqui você vai ver variações desse X para mais e para menos. Né? Esses defeitos, essas não estequiometrias, então, elas têm que ser compensadas de alguma forma. Então, no caso do FeO, o que nós temos aqui, observa que você sempre vai ter, no caso do FeO, você vai ter que o X aqui, ele vai ser menor do que 1. Por quê? Porque você está tirando o ferro mais 2 da estrutura. Né? E se vai ficar com menos ferro, como é que você vai compensar? Ficou com carga negativa. Então, alguns átomos de ferro mais 2 na estrutura vão ficar na forma de ferro mais 3. Tá certo? É o que está chamando a atenção aqui. Né? Todas as estruturas são ferro mais 2, mas tem um aqui que vira ferro mais 3 para compensar a estrutura. Ok? Propriedades eletrônicas e magnéticas. Então, aqui nós vamos evocar novamente a teoria do campo cristalino, a teoria do campo ligante, para mostrar como é que acontece. Né? Então, você tem aqui o caso do titânio, só para facilitar a nossa vida, TiO. Né? Então, nós temos aqui ele é rodeado por oxigênio, o titânio, formado octaédrico. Obviamente, o oxigênio é um pi, o que? Pi doador. Então, você tem um T2G aqui, tanto antiligante quanto um EG antiligante. Tá? Só lembrando aqui que é o O2, quando você tem orbitais pi, né? São doadores de elétrons, o que acontece com a estrutura. E esse T2G vai estar parcialmente preenchido. Né? E isso essas transições aqui vão dar a cor marrom que a gente vê, né? Nesses óxidos, as diferentes cores. E também é o que nós vamos chamar aqui, como você tem um sólido, você tem infinitos centros metálicos com isso, com esse T2G. Então, somando isso tudo, a gente chama de banda. Né? Você tem uma banda T2G desse processo. Tá? Esses materiais, quando você tem sítios, imagina, localmente, cada metal está rodeado por 6 átomos, por exemplo, de oxigênio ou qualquer outro ligante. Então, aquele metal ali, ele é espinhalto, ou ele é paramagnético. Então, agora, para cada sítio desse, você pode ter os elétrons para cima ou para baixo. O seu sólido vai ser a somatória disso. Então, localmente, você tem elétrons emparelhados. Mas a somatória de tudo, né, pode dar 0 ou não. Isso você gera, no caso do MnO, ele está num estado aqui do jeito desenhado. Se você somar essas setinhas todas, isso vai dar 0. Significa que ele é antiferromagnético. Tá certo? Mas você pode ter estruturas também que tenha no final uma somatória líquida que seja diferente de 0. Então ele se torna ferromagnético. Os tipos de óxidos nós temos, né? Então nós temos o tipo óxidos M2O3, que geralmente vai ter uma estrutura como essa. Então, observa aí os alumínios dentro de uma estrutura meio que tetraédrica. Né? E tem essa estrutura. Semelhante, você vai ter todas essas estruturas aqui. Você vê que não muda. Né? O que tem característica nisso? Observa que como o alumínio aqui também ele é tetraédrico, ó, tem só 4 ligações, é óbvio que
não seria muito bom ele ter estruturas. Teoria do campo cristalino diria que se tiver energia de estabilização do campo cristalino, ele vai preferir um octaedro, né? O Fe2O3 é um caso onde que ele é T5, né? Então a gente vê esses casos, o RH, né? 2 e assim por diante. Tá certo? O ReO3 é uma estrutura muito difícil de ser, ela não é muito comum, porque a gente poderia imaginar, mas por que não é comum? Cada rênio tem 6 oxigênios em volta de si, e cada oxigênio tem 6 rênios. Não seria isso o ideal? Não, não é. Né? Porque é muito difícil. O rênio aqui está com NOx mais 6. Né? Mas é interessante de observar. Né? Nós vamos ver um pouco da estrutura dele. Você vai ter o rênio, o oxigênio, o rênio. Né? Então você tem o T2G aqui com um elétron emparelhado, ele é do tipo D1. E obviamente o que nós vamos ter é os orbitais aqui, né? Esses que a gente chama de T2G aqui. E esse vai ser o T2G estrela, né? E esse aqui vai do tipo EG estrela. Né? Ele vai estar parcialmente preenchido, com um elétron apenas. E isso vai trazer propriedades para nós. Um elétron pode, por exemplo, ou dependendo do metal que nós tivermos aqui, gerar efeitos tipo Janteller e distorcer o sistema. Né? Do jeito que ele está ali, ele é totalmente... O ReO3 ele é totalmente perfeito. Né? Mas podemos ter estruturas distorcidas. Os espinélios são estruturas do tipo AB2O4. Onde que você tem estruturas tetraédricas, sítios tetraédricos, o A vai ocupar o sítio tetraédrico. O que você tem aqui, olha, 4 oxigênios, volto disso. E aqui esse B são sítios tetraédricos, octaédricos. Em volta do B você tem um oxigênio, 2, 3. E não esquecer que se você repetir aqui a estrutura, né, você vai ter um outro oxigênio aqui, um outro oxigênio lá do lado de lá, um outro oxigênio aqui para cima. Ok? Então, é disso que nós estamos comentando. Então, você tem aqui o B e o A. Sendo que, quando você pega uma estrutura como essa, não são todos os sítios que vão estar preenchidos. 1/8 dos sítios tetraédricos estarão preenchidos. Os outros estarão vazios. E no caso B, só a metade desses sítios aqui estarão preenchidos. Os outros estarão vazios. Então, esse espinel aqui é o mais estável, né, quando você coloca a estrutura desta forma. Ok? Mas então você vê que essas vacâncias aqui, olha, que são como defeitos, isso é muito interessante. Por quê? Porque isso vai facilitar difusão de materiais e assim por diante. E você ainda pode brincar com isso, tetraédrico versus octaédrico, e pensando um pouco na teoria do campo cristalino, teoria do campo ligante. Tá? Então, que tipo de materiais que você pode ter como esse? Tipo esses materiais aqui. Ah, mas o que é isso aqui? Na verdade, ele é do tipo Fe, né? Fe2O4. Ou seja, você tem ferro mais 2, e geralmente o A aqui vai ser do tipo mais 2 e o B mais 3. Então, você tem estruturas
mais ou menos assim, né? Você tem aqui o ferro mais 2. Eu estou um pouco na dúvida se é ferro mais 2 ou é ferro mais 3. Mas você tem estruturas do tipo ferro mais de um tempo e o outro que geralmente você vai ter isso mesmo, né? Ele é mais 2 e o B mais 3. Ok? Então, você tem um sítio como aqui, o ferro mais 2, e no outro, como no caso dos azuis, o ferro mais 3. Então, essa aqui é a famosa magnetita, por isso que eles falam que é uma mistura de FeO com Fe2O3. Ok? Mas não é que a estrutura do sólido é igual do FeO e do Fe2O3. É o espinélio desta forma. Tá? Isso vale para todos esses outros aí. Ok? Isso aí vale também, né, imaginar, né, as questões aí que envolvem a teoria do campo ligante para saber por que essas coisas acontecem dessa forma. Tá? Nós temos ainda as perovskitas. No caso das perovskitas, nós temos essa estrutura do tipo ABX3. Aqui está um exemplo, né? E hoje está muito na moda essas perovskitas, por quê? Porque foi conseguido recentemente, utilizando uma estrutura como essa, mas envolvendo outros elementos, inclusive de terras raras, conseguiu fazer células fotovoltaicas muito eficientes com essas perovskitas. Tá? Então, aqui você tem sítios, né? O A aqui é um sítio com 12, de coordenação 12, e você tem o B, por exemplo, que ocupa sítios octaédricos. Tá? Aqui é para mostrar, né, um caso, então você vê os Bs aqui com octaédrico, e o A, o verde é o oxigênio, e o A aqui ele está envolvido em 12, né, tá? Que é o A envolvido com 12 átomos vizinhos. Tá? E cada um desses aqui está octaédrico. Okay? Então são diferentes estruturas que você pode jogar e brincar com isso, né, facilmente. Então as distorções, né, dessas perovskitas podem levar a você desenvolver materiais quais? Tipo os ferroelétricos, porque quando você faz isso, você quebra a simetria e você gera momentos de polo, então se tornam elementos com uma constante dielétrica muito grande. Né? Materiais piezoelétricos, né? Que quando você está sob tensão de um dos lados, uma pequena alteração que acontece numa dessas direções, você pode gerar aqui um campo elétrico que vai, né, que você pode usar isso como uma forma, por exemplo, de medir o peso. Né? Essas balanças digitais são todas baseadas em materiais piezoelétricos. Tá? Então, isso são alguns exemplos de aplicações que nós temos. Tá? Materiais que são mais organizados, aí a gente começa a fazer um outro tipo de desenho, né? É quando você começa a pegar elementos como, por exemplo, fosfato, silicatos, que são tetraédricos, e a juntar com materiais que são octaédricos ou aluminados. E então você começa a formar essas estruturas que a gente chama de zeólitas, que é muito usada na catálise. O craqueamento de petróleo é feito por materiais desse tipo. Tá? Dependendo da forma, como você sintetiza, temperatura e tudo, você pode gerar materiais de diversas características que geram propriedades diferentes, inclusive de catálise, né?